Eu vou conversar, meus amigos, com o Eduardo e o Valdírio. Eles estão chegando aqui no município de Quixeramobim para o lançamento, gente, de uma exposição, uma chamada pública para a exposição que vai ocupar a casa de Antônio Conselheiro logo em breve aqui no município de Quixeramobim. Certo, meus amigos? E eles vão falar um pouquinho sobre essa ocupação que vai acontecer aqui na nossa casa de Antônio Conselheiro. É o Eduardo Bruno e o Valdírio Castro. Meninos, muito boa tarde, é um prazer conversar com vocês aqui no nosso Ponto de Vista. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. A gente também está bem feliz de ter esse espaço para falar um pouco mais sobre o projeto que vai chegar, né, aí na casa de Antônio Conselheiro. Mas antes disso, acho que a gente também se apresentar um pouco para poder as pessoas também saberem quem somos nós, né, de onde estamos falando, acho que também é importante. Perfeitamente. Olha, passa a ficha aí, ô Eduardo e Valdírio. Diga aí de onde vem, para onde vai e o que é que vão fazer aqui no Quixeramobim, meus amigos. Eu sou Eduardo, sou de Fortaleza, eu estou aqui em Fortaleza no momento. Trabalho já há mais ou menos 18 anos com cultura e arte, e faço parte de uma plataforma artística, uma plataforma Imaginários, que é um local onde a gente tem pensado como a gente valoriza não só a arte cearense, mas pensar as relações entre a arte cearense e o norte e nordeste do Brasil. Porque, historicamente, quando a gente pensa em arte, muitas vezes na mente tanto da população brasileira como internacionalmente falando, o eixo Rio-São Paulo é mais valorizado. Então, o nosso intuito aqui é valorizar exatamente o Ceará dentro desse contexto do Nordeste, mas também fazer conexão com nossos amigos do Norte, que também tem essa característica de ter sido apagada historicamente. Eu me chamo Valdírio Castro, boa tarde a todo mundo que está aí ouvindo, assistindo. Atualmente eu faço doutorado na UFPA e fico nesse trânsito entre Fortaleza e Belém, né? E a gente queria falar também um pouco sobre essa exposição, essa chamada que a gente está fazendo para a chamada de artistas do Sertão Central, para essa exposição que se chama Degenerado Tibira. Essa exposição é uma exposição que ela já aconteceu em Fortaleza, na cidade de Belém do Pará, e também em Berlim, na Embaixada do Brasil, em Berlim. Foi a primeira exposição abertamente LGBTs com artistas do Norte e Nordeste. Então, isso é importante a gente falar. É uma exposição que tem recorte de artistas do Norte e Nordeste, todos LGBTs, porque a gente tem como disparador dessa exposição a história de Tibira do Maranhão, que foi um indígena tupinambá, que foi assassinado nas expedições coloniais em 1614, e a gente parte dessa figura de Tibira do Maranhão. Ele foi acusado de sodomia, né, no século XVII, sodomia, o que a gente entende hoje aí como uma pessoa desviante das normas de gênero e sexualidade, e a gente parte dessa história para pensar a imaginação e a reinvenção dessas pessoas LGBTs hoje na contemporaneidade. E eu acho que é importante também a gente marcar que a gente acabou de passar pelo mês de junho, né, o mês do orgulho, mas quando a gente está falando da população LGBT, a gente tem que pensar o ano inteiro, né, uma população que não vive só em junho. Então, pensar uma exposição só com artistas LGBTs é também narrar essas histórias para além do mês que é entendido como mês do orgulho. E o interessante dela estar vindo para Quixeramobim agora é que, além dos artistas que já participaram das outras edições, que é em torno de 27, a gente está abrindo uma chamada em parceria com a casa para poder 5 novos artistas da região do Sertão Central compor a exposição. Então, não é uma exposição que chega só para ser executada. Ela é uma exposição que chega para somar com a experiência de outros artistas. Perfeito. Serão selecionadas até 5 obras nas linguagens das artes visuais e performance, que dialoguem com temas como resistência, ancestralidade, religiosidade, corporalidades e reimaginação do mundo a partir das margens. As inscrições foram abertas no dia 27 de junho e seguem até o próximo dia 15 de julho de 2025, com o formulário inteiramente na internet. Tem muita burocracia, meninos, para poder participar dessa seletiva, como é que é?
Não, a ideia da chamada é ela ser extremamente simplificada, até porque ela é uma chamada voltada para artistas que já têm obras criadas, né? É importante também destacar que essa participação ela conta com um cachê, porque a gente tem que pensar que a valorização do artista não é simplesmente, entre várias aspas, dar o espaço para o artista, é entender que artista come, artista paga conta, artista trabalhador da cultura, então há um cachê para esses aprovados de R$ 1.500. E a inscrição ela é feita de forma muito simplificada. Você pode encontrar no Instagram da Casa de Antônio Conselheiro o link para o formulário. E aí a pessoa precisa simplesmente colocar o seu nome. Estou lendo aqui também para não esquecer de nada. O registro da obra que ela quer escrever, a né? imagem desse trabalho. O vídeo, né? Uma pequena descrição da obra para a curadoria, que no caso somos eu e Valdir iremos fazer. Algumas informações de contato e o portfólio desse artista. É importante marcar que na própria chamada tem uma descrição sobre o que é o trabalho. Então, é uma chamada voltada para artistas LGBTs, Sertão Central, e que precisam ler um pouco sobre a exposição para entender se a sua obra dialoga com a proposta da exposição, que, como o Valdir falou, parte da história do Tibira do Maranhão, que foi esse indígena assassinado pela Igreja Católica no período da Santa Inquisição, e que a gente entende hoje como o primeiro caso registrado do que é lido na contemporaneidade como homotransfobia, né? Ele seria o primeiro caso de uma pessoa assassinada por homotransfobia. Perfeitamente. Então, você que está ouvindo aqui a gente na região do Sertão Central, pode participar dessa seleção, repetindo aqui o serviço, gente, dessa chamada, na verdade, até o dia 15 de julho, tá? Você pode submeter aí o seu trabalho, a sua obra. Quando fala em obra, tá, gente? É o seu trabalho, é aquilo que você sabe fazer, seja nas linguagens que eu já mencionei. Por exemplo, meninos, pode ser uma performance, uma dança, pode ser também um desenho, um quadro, uma coisa que tenha sentido e que case e converse também com a exposição, não é isso? Sim, quando a gente fala de artes visuais e performance, né, a gente está ampliando para o que a gente entende aí como artes plásticas, então escultura, fotografia, pintura, ou de forma mais expandida pensar aí o vídeo, videodança, videoperformance. Aqui a gente tem uma imagem do catálogo, né, da exposição, e a gente tem aqui alguns exemplos de obras que participaram da exposição. Então, a gente tem aqui apresentações, né, de performance, tem pinturas, fotografias, esculturas. Legal. Então, como você bem falou, obras que dialoguem com esse disparado da exposição, né? Perfeitamente. Então, você que está ouvindo aqui na nossa região do Sertão Central pode participar. O link está disponível lá no Instagram da Casa de Antônio Conselheiro. Você pode fazer aí a seleção do seu material e submeter. O resultado dessa seleção, dessa chamada, deve sair quando, meninos? Vocês sabem? Sim. A gente, no próprio edital, estou com ele aqui aberto para ir acompanhando junto com vocês, a gente tem todo o cronograma. Então, ele tem um período de inscrição de 27 de junho a 15 de julho. A análise acontece entre 16 e 31 de julho, a análise nossa, da curadoria. A divulgação do resultado preliminar, ela sai no dia 4 de agosto. E aí a gente tem um período de recurso, né, por ser uma chamada pública. É sempre importante a pessoa, caso queira entender porque não passou, questionar alguma coisa, ter o seu período de recurso. Ela entra entre o dia 5, 6 e 7 de agosto com o recurso. E o resultado final, ele sai no dia 8 de agosto. E aí é interessante pensar que a exposição está com previsão para abrir em final de outubro. Então, depois disso, a gente entra no processo de montagem, no processo de expografia, todo o modo de fazer de uma exposição. Então, é por isso que a seleção está acontecendo tão antecipadamente, né, para a gente conseguir também inserir esses novos 5 artistas com suas 5 obras, como o Valdir falou. Pode ser fotografia, pode ser pintura, pode ser bordado, pode ser um cordel, pode ser uma apresentação de drag, por exemplo. Há uma diversidade aí de poética podendo ser realizada nessa inscrição. E a partir de então, esses 5 artistas irão compor a exposição e também compor a nova versão do catálogo. Essa exposição ela tem o intuito de seguir circulando, então muito provavelmente esse artista ele pode ser que essa obra dela ou dele vá para uma outra cidade, que a gente ainda está em diálogo para pensar essa continuidade, porque como o Valdir falou, a exposição ela já passou por Fortaleza, Belém,
Berlim e agora ela vai para Quixeramobim. Eu acho que é só importante... desculpa. É só importante pontuar que a gente também fica muito feliz de estar ocupando esse espaço da Casa de Antônio Conselheiro em Quixeramobim, que é um espaço muito importante para pensar essa cena e essa circulação de artistas do Sertão Central. Nós moramos em Fortaleza, mas temos essa percepção de sempre fazer atividades em outras cidades do estado. A gente tem muitas parcerias com artistas do Cariri, então muitos artistas que compõem a exposição, que são cearenses, são do interior do estado, né? Então, a gente fica muito feliz de fortalecer essa parceria junto com a Casa de Antônio Conselheiro, que é um espaço que a gente acredita que agrega bastante para essa circulação da cena das artes visuais, da performance e outras linguagens no Sertão Central, no Ceará. E só finalizando, eu acho que tem uma coisa importante que a gente sempre fala e que a gente não falou aqui, é que essa exposição ela é fruto de uma política pública, né? O Ceará, a gente tem editais para a cultura LGBT, né? Pensando que essa população não é que ela mereça um destaque ou que ela tenha que ter mais direito, como algumas pessoas pensam, do que as outras. É que essa população foi esquecida pela política pública durante muitos anos, então recuperar e tentar trazer essa população para a cena é um exercício de política pública. Então, há um edital próprio para a população LGBT, pensando nas práticas culturais e a criação artística. Então, esse edital fez com que essa exposição nascesse e faz com que ela seja grande ao ponto de circular por diversos locais e voltar para o Ceará, numa parceria com o governo do estado do Ceará, pela Secretaria de Cultura do Estado, junto com o Instituto Dragão do Mar e a própria Casa de Antônio Conselheiro. Perfeitamente, perfeitamente. Então participe, entre aí no Instagram da Casa de Antônio Conselheiro, busque lá o link para que você possa participar dessa chamada pública que está disponível até o próximo dia 15 de julho. Meninos, muito obrigado pela presença. Vamos aguardar aqui com expectativa a chegada dessa exposição na Casa de Antônio Conselheiro. Até a próxima. A gente agradece o espaço, muito obrigado, e espero que você também possa ir na abertura e que quem está nos ouvindo já fique se preparando para o final de outubro, estar com a gente lá na abertura da exposição, que vai ser muito grande, com mais de 30 artistas. É uma exposição que tem sua relevância e potência para a gente pensar como que essa população pode viver de forma mais tranquila na sociedade que a gente habita.